Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta sexta-feira. Vamos falar de Série A, Série B e também Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com Série C, o jogo de volta dessa semifinal, que vai decidir os dois finalistas da Série C do Campeonato Brasileiro, aquele que será o campeão. Uma vantagem danada, né, para um dos times, aliás, os dois times, né, tanto o ABC quanto o Boa Esporte, e terão essas possibilidades de irem à final. O Boa Esporte venceu o primeiro jogo fora de casa em Caxias por 2-1, por isso leva vantagem em casa, enquanto que o ABC venceu em casa por 4-0 e terá agora chances de jogar aqui no Guarani em Campinas por um resultado de até 3 gols. Poderá até perder por 3-0, que já estará classificado à final do Campeonato Brasileiro Série C. Então, dois jogos importantíssimos. Um no sábado, amanhã, o Boa Esporte enfrentando o Juventude, e o Guarani no domingo às 21 horas recebendo o ABC de Natal. A torcida do Guarani está toda eufórica, tentando e achando, né, que pode restabelecer uma vitória por 4 ou mais gols para poder aí se classificar à outra fase e a final do Campeonato Brasileiro da Série C. Expectativa muito grande. Todos confiam num grande jogo do Guarani para, enfim, vencer e se classificar à final do Campeonato Brasileiro Série C. O acesso já conquistou, que era definitivamente o planejamento dessa equipe para o ano de 2017. Vamos ver como é que ficou a Série B do Campeonato Brasileiro, os jogos que já aconteceram e também os jogos que acontecerão hoje e também amanhã. Dois jogos já abriram a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vila Nova perdeu em casa para o Avaí por 2-1 e o Brasil de Pelotas também perdeu em casa para o Londrina por 1-0. Nós teremos amanhã, hoje, nós teremos Ceará e Bragantino. Ceará recebendo o Bragantino às 21 horas e 30 minutos. Luverdense e Náutico também jogando hoje às 21h30. Amanhã o complemento da rodada. O Oeste receberá o Bahia às 4h20 da tarde. Virando a página, nós vamos ter Paraná e Vasco também às 4h30 da tarde. Paysandu e Goiás às 17 horas. Tupi e Sampaio Corrêa se enfrentam o Juiz de Fora, Minas Gerais. Criciúma em Santa Catarina recebe às 7h30 o Atlético Goianiense. E encerrando essa 32ª rodada, o CRB enfrentando o Joinville. Esse jogo acontecerá às 21 horas. Em situações distintas no Brasileirão, Cruzeiro e Atlético estão focados agora na semifinal da Copa do Brasil. As semifinais da Copa do Brasil vão ter emoção dobrada em Minas. Atlético e Cruzeiro se classificaram e as torcidas já estão mobilizadas para os jogos contra Internacional e Grêmio. Quanto o Grêmio vai ser uma partida difícil, lá vai ser difícil, mas aqui no Mineirão é uns 2-0 Cruzeiro. Você acha que o Internacional vai ser um adversário difícil? Eu creio que não, né? Porque já ganhou deles uma vez, né? Algumas vezes atrás, né? Na Copa do Brasil, tudo vai bem para os arquirrivais Cruzeiro e Atlético. Mas no Brasileirão, nem tanto. O Galo, terceiro colocado, viu o líder Palmeiras se distanciar dele 8 pontos. A conquista do campeonato ficou mais difícil. Enquanto isso, entre altos e baixos, o Cruzeiro tem se preocupado em não voltar para a zona de rebaixamento. Espero que o Cruzeiro consiga pelo menos esse título da Copa do Brasil, porque no Brasileiro tá osso. Ainda dá para acreditar um pouquinho ainda, né? No ano retrasado, Atlético e Cruzeiro decidiram a Copa do Brasil. O Galo levou a melhor e ganhou o título inédito. A possibilidade de uma final mineira se repetir já deixa um clima de revanche no ar. Eu acho que todo cruzeirense quer que essa final seja contra o Atlético. Pode vir de novo, que vai ser mais um caneco para nossa galeria de troféu. Essa rivalidade é muito importante, né? Enfim, os dois mineiros chegaram realmente a uma semifinal de Copa do Brasil. O Grêmio e o Internacional do outro lado também chegaram. Então há a possibilidade realmente de Atlético Mineiro e Cruzeiro chegarem à final, como também há a possibilidade do Grenal também chegar a uma final. E do outro lado, né, lá no sul do Brasil, um dos clássicos de maior rivalidade do país poderá se repetir na final da Copa do Brasil. É o que todos lá no sul. Se os mineiros também apostam numa final entre eles, os gaúchos também apostam num Grenal. Vamos ver o clima entre as duas equipes do sul do país? Põe na tela. Com a vaga para a semifinal da Copa do Brasil na bagagem, a delegação do Grêmio desembarcou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Depois de fazer bonito fora de casa, o time agora tem um novo desafio. Enfrenta neste domingo, na Arena, o arquirrival Internacional. Foco total no Grenal, jogo muito importante.
Não sei ainda quem vai pro jogo, quem vai jogar, mas quem for vai dar o máximo para que a gente possa trazer a vitória. Do lado colorado, a vitória contra o Santos e passagem para a próxima fase da Copa do Brasil elevou o ânimo do elenco para a partida do final de semana. Grêmio e Inter chegam para o clássico em momentos bem diferentes no Brasileirão. Enquanto o tricolor briga por uma vaga no G6, o colorado luta para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. A expectativa para mim é que com certeza meu time ganha, ainda mais na casa do rival. Espero que a nossa equipe consiga uma grande vitória na Arena e que a gente consiga embalar para quarta-feira que vem lá no Mineirão, lá, conseguir uma bela vitória ou até mesmo um bom resultado para trazer para Porto Alegre aqui e conseguir a classificação aqui para a final. Qualquer uma das finais que acontecerem estarão o caneco em boas mãos, né? O Cruzeiro não vinha bem dentro da competição, acabou se achando dentro do Campeonato Brasileiro e agora nas mãos do técnico Mano Menezes deu uma arribada, o time começou a voltar a jogar bola. Ele não pediu a contratação de nenhum jogador, falou com o que tinha era bom o suficiente e ele, através do trabalho, do reposicionamento de alguns jogadores, acabou fazendo com que esses jogadores desenvolvessem dentro de campo o que ele gostaria deles. No Internacional, a mesma coisa, não viveu um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro e a partir de agora o Internacional, fora já da zona de rebaixamento, pode respirar um pouco mais aliviado e ter o foco voltado agora para a Copa do Brasil. Seria importante para o Internacional? Claro que sim. Muito distante está de uma Copa Libertadores de América, até porque no Campeonato Brasileiro não tem mais chances alguma de se classificar à Copa Libertadores e terá a possibilidade agora pela Copa do Brasil. Então eu acho que todo o foco e todas as armas deverão ser voltadas agora justamente para a Copa do Brasil, que é o caminho único da equipe do Internacional para essa Libertadores de América. Um time do tamanho do Internacional não pode se limitar a ficar fora de Libertadores de América. E esse ano o Internacional correu muito risco de ficar fora dessa Libertadores. Por isso, a necessidade da vitória. O Grêmio já um pouco mais diferente. O Grêmio tem a possibilidade de se encostar e de ficar muito próximo do G6. Por isso, há a possibilidade do Campeonato Brasileiro. Se sair fora da Copa do Brasil, terá ainda a chance do Campeonato Brasileiro de chegar entre os G6. Então, por isso que são situações distintas. Eu acho que entram mais focados agora nessa semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio, né? Do outro lado, por estar um pouco mais sem situações, Internacional e Cruzeiro. Internacional e Cruzeiro entram muito mais focados para essa competição, porque no Campeonato Brasileiro não tem mais foco. Grêmio e também o Atlético Mineiro tem a possibilidade do Brasileirão. Então, o foco já vira um pouco mais, se acaso estiverem fora dessa competição, terão a possibilidade dentro do Campeonato Brasileiro de conquistar essa tão sonhada vaga Libertadores de 2017. De volta com Rede Família Esportes, vamos direto aos jogos do Campeonato Brasileiro Série A, final de semana de muita bola na rede. Põe na tela então, Santa Cruz no início dessa rodada, na última quarta-feira perdeu para o Botafogo, né, por 1, na verdade foi 1-0 o Botafogo. São Paulo enfrentará a Ponte Preta. Esse jogo acontecerá em São Paulo, no Morumbi, às 17 horas. Vitória e Cruzeiro também às 17 horas, esse jogo no domingo. Flamengo e Corinthians também às 5 da tarde. Palmeiras e Sport também às 5 da tarde. Virando a página, nós vamos ter Grêmio e Sport. Esse jogo acontece também às 5 da tarde. Mesmo 18h30 para Coritiba e Fluminense. Mesmo horário para Atlético Mineiro e Figueirense. 19h30, Chapecoense e Santos. E encerrando essa 32ª rodada, o América Mineiro recebe o Atlético Paranaense. Esse jogo acontecerá às 20 horas, esses jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians desembarcou ontem em São Paulo após a desclassificação na Copa do Brasil. Outro que estava no aeroporto foi o atacante Jô, novo reforço corintiano. Acompanhe. O Corinthians já desembarcou em São Paulo após a desclassificação da equipe na Copa do Brasil. Autor de uma das assistências da partida, o lateral Wendel atendeu jornalistas no aeroporto e comentou esse momento após a derrota da equipe. Ficava também olhando só para a arbitragem, até porque a gente tem uma sequência pela frente aí, a gente tem que corrigir os erros de ontem para buscar essa vaga no G6. Mas a grande novidade para a Fiel no dia foi a chegada do atacante Jô no mesmo aeroporto que o Timão desembarcou. Em fase final de negociação com o Corinthians, o jogador retornou com sua família para São Paulo e já deve realizar seus exames no CT Joaquim Grava. Jô está parado desde julho desse ano, quando rescindiu seu contrato com Jiangsu Suning da China. Nesse período, ele vem mantendo seu condicionamento físico no centro de treinamento do Atlético Mineiro, o último clube brasileiro por qual o jogador atuou.
Por outro lado, o Timão já quer trazer Jô para treinar ao lado dos futuros companheiros em 2017. Mas mesmo sendo uma das revelações das categorias de base do clube, o atacante não é uma unanimidade entre os torcedores alvinegros. O Jô evoluiu muito, né? Na época que ele estava no Atlético Mineiro, deu problemas, em outros clubes também deu problemas, que tinha o extracampo do Jô, era muito complicado, principalmente em relação ao álcool, né? Mas depois que ele acabou se convertendo, o Jô já virou um pouco mais família, e conversando na última quarta-feira, na quarta-feira do craque, né, com o Roger, centroavante da Ponte Preta, que foi o nosso convidado, e ele falava dessa expectativa da volta do Jô. O Jô melhorou bastante, o Jô é um jogador de área muito perigoso, lembra muito as características do próprio Roger da Ponte, então acho que o Corinthians está contratando um jogador muito bom para esse 2017, muito mais maduro hoje e muito mais com a cabeça no lugar. Tomara que o Jô tenha essa oportunidade. Talvez seja a última oportunidade, se o Jô quiser dar uma guinada novamente na sua carreira, é a última oportunidade em um clube grande para mostrar que realmente está longe desses problemas extracampo e possa aí, somente dentro de campo, dar alegrias à nação corintiana. O Flamengo treinou nesta quinta-feira e se prepara para o confronto contra o Corinthians domingo. Vamos ver as imagens do jogo de ontem. Tá aí as imagens do treinamento do Flamengo, a primeira parte sendo executada dentro da academia, a segunda parte no jogo treino lá no Ninho do Urubu. O Flamengo que precisa dessa vitória. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva ontem acabou engavetando, né? Arquivando o processo que tinha do Flamengo, do Fluminense contra o Flamengo, o Fluminense que pedia anulação da partida, o STJD acabou anulando essa punição e devolvendo os pontos ao Flamengo, então a diferença hoje é apenas de 4 pontos. Então o Flamengo quer essa vitória no Maracanã, no retorno do Maracanã para cima do Corinthians, para que possa encostar e torcendo aí por uma derrota do Palmeiras ou empate do Palmeiras contra o Sport, que acontecerá no Allianz Parque. O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, falou sobre o momento da equipe botafoguense no Brasileirão. Acompanhe. Salve botafoguenses, hoje com imenso prazer recebemos aqui na Botafogo TV o presidente Carlos Eduardo Pereira. Presidente, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Um primeiro assunto, presidente, é a satisfação de ter o primeiro objetivo cumprido, né? Claro que o Botafogo sempre pensa em coisas grandes, né? Mas a gente sabe as dificuldades e o primeiro objetivo alcançado, que é essa permanência na primeira divisão. O senhor, como gestor, sabe melhor do que todos nós as dificuldades, né? E como o senhor se sente agora com essa primeira parte do trabalho concluído? Olha, o principal desafio que nós tínhamos quando assumimos o clube era o resgate da autoestima dos botafoguenses. Eu acho que esse pontuou o nosso trabalho, foi o grande motivador, porque antes de ser um gestor, nós somos, os membros da diretoria, são torcedores. E a gente sabia bem o que o Botafogo vivia e viveu naquele ano de 2014 especificamente. Então a nossa responsabilidade e principalmente a nossa sensibilidade do que era importante fazer para que o botafoguense voltasse a caminhar pelas ruas, usando com orgulho a
a nossa camisa, carregando a nossa estrela no peito, isso era fundamental. É claro que esse processo de resgate de uma autoestima, você não faz de uma hora para outra, mas eu acho que ele até está vindo no momento em que está tudo dando certo para o Botafogo, em que a gente veio de uma Série B bastante positiva, em que o Botafogo voltou campeão, como a gente sempre desejou, um bom campeonato carioca, e agora, apesar de um primeiro turno ainda de ajustes, o Botafogo se apresenta muito bem, se colocando entre as principais equipes da Série A, demonstrando que com a nossa camisa, com a nossa história, com a nossa tradição, realmente ali é o lugar do Botafogo. E parabéns ao presidente do Botafogo. O Botafogo hoje é a melhor equipe no segundo turno. Retorno hoje, o Botafogo é a melhor equipe. É uma equipe que se estruturou bastante, vem vivenciando um excelente momento. Com a saída do Ricardo, e pasmem os senhores, né? A saída do Ricardo Gomes fez muito bem a equipe do Botafogo. O Botafogo não conseguia jogar, estava beirando ali a zona do rebaixamento. E quando o Ricardo Gomes saiu para vir para o São Paulo, a partir do momento que o Jair Ventura, filho do Jairzinho, o furacão da Copa, acabou assumindo o comando da equipe do Botafogo, o Botafogo só colecionou vitórias a partir de hoje. É o mesmo time, não trouxe ninguém, não se reforçou com nenhum jogador. E por isso mesmo, méritos à nova diretoria, à nova direção, à nova comissão técnica, comandadas pelo Jairzinho, Jair Ventura, que justamente fez com que esses jogadores, cada um, rendessem aquilo que tem por render. E não é uma equipe ruim, não. Você tem jogadores muito bons dentro dessa equipe. E acabou sendo aí se tornando essa melhor equipe dentro da segunda fase do Campeonato Brasileiro. E o que era um pesadelo, uma possibilidade de ir à Série B novamente, está virando agora a possibilidade de disputar aí a Libertadores da América de 2017. O Santos inaugurou ontem o novo centro de operações da Vila Belmiro. Os equipamentos visam dar mais segurança ao público. Acompanhe. A FIFA hoje exige que os principais clubes hoje do mundo tenham, esses equipamentos dentro dos seus estádios. As arenas mais modernas, recém-construídas, todas elas têm. Os estádios mais antigos ainda estão se modernizando. E o Santos sai na frente nessa modernização para que o público possa ficar um pouco mais seguro com relação a essa segurança, E possa a Polícia Militar dar um pouco mais de suporte aos torcedores que lá estarão apoiando os seus clubes. Estamos de volta, o Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite com o Rede Família Esporte, segunda edição. Fiquem agora com Mariela e Jacom e o RF News. Tchau.